Oi, pessoal. Então, estamos hoje aqui no nosso quarto episódio da nossa primeira temporada do projeto Alma de Artista. E hoje, a minha convidada de hoje é muito especial, uma atriz que começou jovem também, começou bem novinha. E ela tem histórias muito bonitas para contar da sua carreira, emocionantes, inclusive. E foi um momento, uma conversa, um bate-papo muito de corpo e alma mesmo, assim. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então, eu queria apresentar para vocês essa pessoa, essa minha amiga que eu amo muito. Com vocês, Simone Spoladori. Você tá me vendo? Não consegui. Tô. Ai, quanto tempo! Pois é. A mesma carinha de sempre, gente! Mas é verdade, olha aí, gente, que absurdo! E aí, tá tudo bem? Tá. Na medida do possível. Exatamente. Exatamente isso. E aí, preparada para me responder com perguntas dificílimas? Ai, meu Deus do céu, Maurício, olha bem o que você vai perguntar. Eu sei muita coisa da sua vida, né? Pois é, não pergunte. Eu tenho que se entregar de cor. O nome do projeto é Alma de Artista, né? Tem que se entregar de corpo e alma. Tá bom, vamos lá. Me diz uma coisa, você está morando aonde exatamente? Você mora em... Eu tô morando em Londres, faz 3 anos. Ah, Londres mesmo. Ah, pensei que era uma outra cidade. Já faz tempo? 3 anos, você falou, né? É. Uhum. E você trabalha aí também? Não. No momento estudando em casa, claro, né? Sim. E aí, trabalhando no Brasil. Ah, entendi. Na verdade, eu sinto como se eu morasse nos 2 países, sabe? Sei. Como é essa sensação? É bem esquisito, ainda tô assimilando isso. Tô descobrindo o que é. Apesar de já fazer 3 anos, passa muito rápido mesmo, né, o tempo. Nossa. Mas é que eu fiquei indo e vindo bastante também. Então, e a minha vida profissional... Essa sensação de você estar nos 2 países é de você estar indo e vindo, então não... Quem sabe seja por isso essa sensação, né? De você estar nos 2 países ainda ao mesmo tempo. Primeiro, antes de qualquer coisa, eu queria te agradecer de você estar participando aqui do nosso projeto Alma de Artista. Meu Deus, é um prazer muito grande. E é um projeto para o Teatro Ibenks Regina Vogue, né? Que é o nosso espaço cultural que nós temos aqui, que está fechado no momento, né? A gente não pode abrir, a gente não sabe quando que vai abrir, quando que a gente vai poder estar colocando espetáculos na casa lá, né? Então, a gente queria fazer alguma coisa que, pelo menos nas redes sociais, as redes sociais do nosso espaço, do nosso teatro, tivesse nativa, né? Aí a gente teve essa ideia de conversar, desse bate-papo, dessa conversa comigo, com pessoas que começaram sua carreira aqui em Curitiba, e a vida foi as suas buscas, como é até hoje, né? Porque a gente não para. Então, muito obrigado. Muito obrigada a vocês. É um prazer, uma honra. Você tem algum artista na sua família? Você tem artista? Assim, eu sei das suas irmãs, mas eu digo... Antes. Bruna e Janaína também são artistas de Exatamente. antes. Não, o pai do meu pai tocava violão e às vezes cantava numa rádio, lá em Piracicaba. Sim. Mas não era nada profissional. Mas não era profissional. Primeiro, ele teve uma fábrica de vassouras quando meu pai era muito criança, e meu pai trabalhou até com 6 anos de idade. Meu pai trabalhou na fábrica de vassouras do meu avô. Sim. E depois meu avô teve uma barbearia também. Eu não sei se ele teve outros pequenos empreendimentos, assim. Mas eu sei que ele tocava violão e que uma época ele cantou numa rádio, acho que chamava A Voz da Madrugada, o nome do programa. Isso não aqui em Curitiba, né? Oi? Não era aqui em Curitiba. Não, era Piracicaba, interior de São Paulo. Ah, tá. Mas você é daqui de Curitiba? Eu sou, nasci em Curitiba. Então, como que começou a tua carreira? Assim, eu sei que tem muito a ver com a dança. Na verdade, a minha mãe disse que eu estava em casa, assim, apontei para a televisão e falei, eu queria fazer aquilo. Eu não me lembro desse momento, mas eu devia ter entre 6 e 7 anos. Sei. Eu pedi para fazer balé. Ah, entendi. Balé clássico. Entendi. E aí, a minha mãe me levou no Estúdio D.
Então eu fiz balé no Estúdio D durante 1 ano e pouco. Aí no final do ano a gente já dançava no Guairão, né? Lembra Sim, que as escolas de sim. balé sempre tinham No final de apresentação no final do ano. ano no Guairão. Sim. Então eu me lembro muito dessa sensação, assim, de estar preparando para dançar naquele teatro tão lindo, né? Sim. E depois disso eu continuei fazendo balé clássico, eu fui para fazer no Teatro Guaíra. Uhum. E aí eu quase me profissionalizei, né? Fiz o pré-profissional, mas eu não cheguei a terminar o pré-profissional. Você entrou para a Escola de Danças Clássicas do Guaíra. Exatamente. Que eram 9 anos de curso, né? Isso. Eu acho que eu dancei uns 8 anos lá, mas eu não cheguei a finalizar o curso. Sei. E... Mas você não finalizou por quê? Então, porque, bom, aí, assim, com 11 anos eu fui fazer teatro na BB. Ah, tá. Aí que entrou o teatro. Isso. Porque A as BB é do professoras Banco de do balé... Brasil, né? Oi? A BB é da Associação do Banco do Brasil. Exatamente. O seu pai trabalhava lá, né? Trabalhou lá a vida toda. Se aposentou por lá e tudo. Uhum. E aí eu fui fazer teatro lá porque as professoras no balé diziam que para você ser uma bailarina você tinha que ser uma atriz. E eu queria ser bailarina. Sei. Então eu fui para fazer teatro na BB. A coisa do teatro, de atriz, começou ali, nessa associação de curso de teatro. Isso com 11 anos de idade, mas qual o momento que você chegou, teve um momento que você falou, não, é o teatro que eu quero ser atriz? Teve um momento, mas foi um pouco depois ainda. Por um momento, eu ainda ficava muito em dúvida se eu queria... Nossa, era uma dúvida, assim, cruel. Naquela época, imagina, era uma dúvida existencial, assim. Eu não sabia se eu queria ser bailarina ou se eu queria ser atriz. Sim. Como se as coisas também não pudessem ser juntas, e são juntas até hoje, juntas, né? Até hoje, é. Mas também é muito difícil no momento aquele lado de uma menina saber que as duas coisas são juntas, né? Exatamente. Hoje, que bom que hoje você sabe e você já usou das duas coisas, né? Muito. Totalmente. A gente usa o tempo todo, né? Em cena. Essa memória corporal, né? Como que você conheceu a Companhia Regina Vogue? Então, você sabe que eu estava tentando lembrar exatamente? Porque foi assim, eu fiz um teste para fazer o Menomale no Guairinha. Foi a tua primeira peça? Foi a primeira peça profissional, que eu ainda tinha um DRT provisório. E aí, depois disso, mais ou menos naquela época, os meus pais tinham um pequeno negócio, um mercado, que faliu. E eles tiveram uma crise financeira. Assim, eles nunca tiveram... Eles sempre foram trabalhadores, trabalhavam em banco, mas fizeram um empréstimo no banco para abrir esse pequeno negócio. E o negócio deu errado. E aí a gente teve que sair da casa, a gente teve que sair da nossa casa. E aí meus pais foram para o interior uma época e depois voltaram. A gente foi morar nos fundos da casa de um amigo do meu pai. Quando eu te conheci, vocês ainda estavam nessa situação. Exatamente. Eu lembro que você contava pra gente. E aí a situação era difícil e eu, sei lá, tive uma rajada de consciência, não sei, eu preciso arrumar emprego para ajudar meus pais. Sei. E como eu já tinha feito essa peça antes, Menomale, eu pedi ajuda. Foi em 1995 você fez Menomale. Isso, 1995. Exatamente, com 16 anos. Isso, 16 anos. Então, quando você chegou a fazer o Peter Pan com a gente, né, que foi seu primeiro espetáculo que você fez, foi em 96. Foi o Menino Maluquinho primeiro. Ah, foi o Menino Maluquinho primeiro? Foi. Olha. E aí eu me lembro, o que eu me lembro claramente foi no dia que eu bati na porta da produtora, assim. Eu bati lá e tava lá a Regina, a Fátima Ortiz, e eu acho que você tava também nesse dia, mas eu não tenho certeza, eu acho que tava, né? Acho que tava. Eu não lembro, mas eu tô lembrado de que você que levou o teu currículo. Você foi lá levar e a Fátima ia dirigir o Menino Maluquinho, ela gostou tanto né, achou você tão linda, com a cara da namoradinha, que era fazer esse personagem mesmo, seria Sim. O personagem teu principal ali desse espetáculo, o Menino Maluquinho. E eu lembro do comentário das duas, decidindo eles, essa menina é muito bonitinha, ela é linda, nossa, ela é uma boneca, acho que tem tudo a ver. Eu lembro desse momento elas escolhendo e vendo e você levou o seu currículo. Agora eu lembrei, foi você que levou. Eu realmente não te conhecia, a gente não se conhecia, né? Foi não conhecia nenhum de vocês. Porque nesse Menino Maluquinho, eu não dirigi, quem dirigiu foi a Fátima Ortiz,
que é a minha mestra no teatro para criança aqui, né? Eu era o coreógrafo. Exatamente. Exatamente. Foi isso aí. Depois que eu comecei a ficar atrevido e começar a dirigir espetáculo para criança. Daí eu cheguei no Peter Pan. Acho que foi o meu segundo espetáculo, né? E aí a gente já era amigo já. Sim, sim. É. E o que muita gente não sabe, mas eu vou revelar, a Simone foi apaixonada por mim. Ah, fui mesmo. Eu também ia revelar isso agora. Ela foi apaixonada por mim. Então, também, além de a gente ser amigo, a gente acabou criando também esse amor, né? Porque essa história de amor, né? Mas você era tão nova também, né? Você era muito nova. Era muito nova mesmo. 17, 18 anos, mais ou menos. Sim. Eu queria que se você puder compartilhar com a gente sobre essa experiência que você teve de conhecer o teatro para criança. Eu acho que foi com a companhia Regina Vogue, né? Se você pudesse falar assim, como é que foi a tua experiência de conhecer a companhia, de ter feito esses espetáculos? Ai, Maurício, foi muito muito especial assim para mim, né? E eu penso assim que eu acho que uma das coisas que eu já trabalhei muito, já fui para muito, né, fiz muita coisa e nem sempre é fácil. E eu acho que de uns tempos para cá comecei a ver assim como a experiência que eu tive em Curitiba, todos esses primeiros anos assim com vocês, os primeiros anos de teatro que eu fiz, acho que foram assim, é o que dá consistência para todo o trabalho, sabe? É o que faz você se sentir pertencendo a um grupo de pessoas também. Então, tudo que eu aprendi, eu era muito nova, né? Eu era completamente intuitiva, eu não tinha feito uma formação como atriz. Era tudo novo, eu tinha experiência da dança. Depois desses espetáculos que você fez com a gente, teve essa experiência, como é que continuou? Aí eu lembro que você, no Peter Pan, ali naquele momento, você tinha sido chamada para fazer a oficina da Globo, mas você não foi. Nossa, né? É verdade. Você lembra disso, né? Que eu coisa, lembro, pouco, na verdade, porque eu fiquei morrendo de medo, meu Deus. Acho que faltava umas 2 semanas para estrear o espetáculo. E você tinha sido convidada, mas você não quis, você foi muito legal da sua parte, você chegou e falou, não, eu tenho que terminar esse ciclo com vocês. É o meu combinado, eu preciso terminar esse ciclo, eu não estou preparada ainda para ir fazer a oficina na Globo, ir para o Rio de Janeiro, porque você ia ter que morar lá, né? Você ia ter que já morar. E aí depois eu não sei como é que foi, assim, o que aconteceu depois, aí você terminou, fez toda a temporada, mas depois eu não sei o que você... Então, logo depois, eles me chamaram para fazer a oficina da Globo. Você continua fazendo teatro aqui em Curitiba ainda? Continuei, verdade. Eu estava fazendo uma peça com o Fernando Quinas, o R. Então eu ficava indo para São Paulo de ônibus, no domingo à noite pegava um ônibus, ia para São Paulo, fazia oficina até quarta, até quinta e voltava de ônibus para fazer o espetáculo. Sei. E você fez Juventude também, nesse tempo? Juventude foi depois do Lavoura. Ah, foi depois, você já tinha ido... Quando que você foi embora de Curitiba? Assim, que você se sente que você sente que foi embora de Curitiba, né? Eu acho que eu só considerei que eu estava indo embora mesmo. Acho que quando eu fiz a novela Esperança, né? Porque aí eu pude alugar um apartamentinho no Rio. E aí eu acho que foi lá que eu senti, porque eu fiz o Lavoura em 98. Eu voltei para Curitiba e fiz Juventude com o Felipe e fiz a peça com o Edson Bueno também, o Onde Estivestes à Noite. Ah, sei. E aí eu fiquei em Curitiba mais um tempo, aí me chamaram para fazer o teste dos Maias. Aí eu fiz o teste dos Maias e entrei para fazer a minissérie. Entendi. Fiz a minissérie e aí eu ainda não tinha condições de ficar no Rio. E aí quando me chamaram para fazer a novela, que foi Esperança, aí eu consegui ir para o Rio. Acho que foi ali, talvez, que eu tenha sentido que eu realmente fui para o Rio. Sabe? Porque o teu primeiro trabalho de cinema foi Lavoura Arcaica. Foi. Como você chegou no Lavoura? Como você chegou nele? Você fez Lavoura, eu fiz teste. Eu estava fazendo a oficina de atores da Globo, né? E aí
acho que foi o Jorge Moura que ligou lá não sei se eles viram algum material meu, e aí falaram que tinham pensado em mim para esse filme, para o Lavoura Arcaica. Aí eu fui para Curitiba, me lembro que eu li esse livro em Curitiba, o livro Lavoura Arcaica do Raduan. Eu li esse livro e eu me lembro que eu me identifiquei muito. Na hora que eu li, eu pensei, nossa, eu juro, eu pensei assim, isso aqui sou eu. Eu sou isso aqui. Ai, que louco. Acho que eu pensei tão alto que o diretor escutou. Pensei tão alto em Curitiba que alguém ouviu. Sim. E aí eu continuei para São Paulo, porque eu estava fazendo uma peça lá com o Vladimir Capella no Sesc Consolação. Fui para uma festa à noite um dia e 2 amigos meus estavam lá e iam fazer o teste para o Lavoura no dia seguinte, no Teatro Brincante. Já não tinham mais entrado em contato comigo. Mas eu fui lá com eles. Vocês vão amanhã fazer esse teste, eu vou com vocês. E aí fui lá, levei meu currículo, me apresentei e falei que eu gostaria de fazer um teste. No dia seguinte, estava na pensão, que eu morava lá em São Paulo, lá na Consolação. E aí me falaram para eu ir fazer que o diretor, que eles queriam fazer um teste comigo. Eu fui na segunda-feira, lá pro Teatro Brincante, em São Paulo. Fiz o teste, era um teste de improviso com a câmera, com o diretor. E aí chegou um momento que ele falou assim, o que mais você gostou da... Antes ele falava do amor, que seria você encontrando esse amor e perdendo o amor, eu improvisando, tudo sem palavras, né? Só a câmera e eu ali, nesses estados, né, que ele ia sugerindo. E aí ele perguntou, o que mais você gostou da Ana? Eu falei, da dança. E aí eu levantei e comecei a dançar. Então ele falou, então dança. E aí eu comecei a dançar. E aí foi assim que começou. Uma semana depois, eu estava na pensão, recebi um telefonema lá no telefone público da pensão. Simone, a gente quer que você venha, não sei o quê. A gente escolheu você para fazer um personagem. E aí eu pensei, nossa, poderia ser uma das outras irmãs, né? E eu queria muito fazer a Ana. E daí ela falou, a gente quer que você faça a Ana. Sim, justamente. Daí assim foi. Depois a sua carreira continuou, provavelmente deve ter tido muitas dificuldades, né? Sempre, né? A gente teve algum momento de dificuldades que você pensou em desistir? Engraçado, eu acho que teve esse momento de dificuldade, assim, foi há uns 5 anos, assim, final de 2015, que eu entrei 2015, teve um momento. Bem depois, muito depois de tudo já ter acontecido, muita coisa ter acontecido. Muita coisa ter acontecido, sim. Que loucura! Eu tive uma depressão, assim, em 2016. Acho que você talvez nem saiba, mas eu fiquei bem mal, assim. Eu acho que dentro de mim, talvez, naquele momento, eu até cheguei a desistir. Foi um processo, assim. Talvez eu não... Entende? Dentro de mim é como se eu tivesse aberto mão de tudo, assim. Tanto que eu passei por esse período de 1 ano e aí eu vim para a Inglaterra porque eu não tinha muita vontade. Eu estava tão triste que eu não conseguia muito fazer as coisas. Eu não tinha vontade de ler, eu não conseguia ver um filme, não conseguia fazer nada. Assim. Era uma dor. Parecia que não ia passar nunca mais. E aí eu conheci... O Amaury me apresentou 2 amigos nossos, que agora são amigos, que na época nem eram, que moram no norte da Inglaterra, e eles me convidaram para ficar na casa deles. E eu vim para estudar, sei lá, eu senti vontade de aprender inglês. No meio daquela tristeza, me dá vontade de aprender inglês. Falei, bom, então tá bom, então eu vou seguir isso. E aí eu vim e quando eu cheguei, eu comecei a melhorar, porque eu comecei a ter uma vida, assim, de estudante. Eu acordava cedo, fazia meu café, pegava um ônibus, viajava 1 hora, ia para a escola lá, estudava, almoçava, voltava para casa. Estava sozinha com pessoas novas, né, com o James e com o Peter. E aí eu comecei a mudar o meu ânimo, assim. E nesses momentos todos, assim, eu pensava muito o que eu queria fazer da minha vida, o que me dava prazer de verdade, quais eram as coisas que me motivavam a continuar sendo atriz. É claro que hoje parece até ridículo falar isso nesse momento, porque depois disso eu fiz 2 filmes, fiz a novela e eu continuo sendo atriz, eu amo fazer isso profundamente, assim. Mas naquele momento, eu acho que dentro de mim, assim, eu soltei alguma coisa, sabe? Eu vou fazer uma brincadeira contigo, que é a primeira vez que eu vou fazer aqui. Não é uma brincadeira, eu vou chamar de um momento
com todos os convidados que virão, bastidores da vida real. Acho que tem, quem sabe você até tenha respondido, mas e dentro dos bastidores da vida real, eu falo uma metáfora, eu falo uma frase que tem a ver com o nosso universo, mas que para você vai soar como metáfora e você vai responder sobre a sua vida dentro dessa frase, tá? Então, bastidores da vida real, a frase que eu queria te fazer era tudo o que acontece na coxia e o que o público nem imagina. O público não imagina, mas o público sente. Sei. O quê? Diga uma das coisas. Diga uma. Eu acho que, por exemplo, não estou querendo romantizar. É claro que você pode não ter boas relações, às vezes, talvez, mas acho que mesmo assim sente. Por exemplo, se os atores estão muito... Sabe A Casa de Papel? Você assistiu? Sim. É o seriado. Mauri, você não sente a vibração entre aqueles atores? Não, eu acho que, assim, que eles estão muito conectados, assim, que eles têm uma alegria muito grande de fazer aquilo, que tem muitas histórias rolando ali, entre eles, assim. Você já passou por isso? Dentro de um trabalho que estava acontecendo muitas sensações e que o público nem imagina que aconteceu, ou até numa peça de teatro, ou nos bastidores da vida real mesmo, né? Eu acho que sim. Acho que tem histórias que são só de quem viveu aquilo, né? Novela deve acontecer muito isso. Novela acontece muito. Meses gravando uma novela. Exatamente. Acontece, sei lá, de tudo, né? Histórias de amor, brigas, tanta coisa. Você costuma voltar para Curitiba ainda, né? Lógico que você tem a família aqui, né? Sim. Meus pais moram aí, né? E me diz, Simone, o que mais você sente falta aqui de Curitiba? O que mais que você gosta aqui de Curitiba? Eu sinto falta de andar na Rua 15. Eu fiz isso esses dias. Nossa, eu morro de saudade. Sim. Mas eu sinto muita falta também daquela época do teatro aí. Das pessoas. Então, o que fazer? O que te... Eu acho que está em cima dessa que você sente falta, em cima disso que você estava respondendo. O que te emociona quando você pensa em Curitiba? O que te emociona quando você pensa nesse lugar? São tanto... eu vivi toda a minha adolescência aí, né? Então, tem muitas histórias. Eu acho que todo o começo do teatro, o Teatro Guaíra, né, como o edifício mesmo, me emociona muito. Me emociona muito os artistas de Curitiba também, me emocionam. Acho que todas... né, essa história de aprendizado mesmo, com todo mundo, sabe? Da onde a gente vem, a gente se reconhece. E mesmo nós vivemos longe um do outro, acho que sempre quando a gente se encontra, é tudo tão íntimo, né? Eu sinto assim, pelo menos. Eu vou fazer um outro Bastidores da Vida Real contigo. Na verdade, é o último. Tá? Que é o seguinte. O que você acha se você acha que para obter o sucesso é 50% sorte e é 50% talento ou não? Mauro, eu acho que é muito trabalho. Muito trabalho. Está dentro de muitas porcentagens. Eu não sei, assim, porcentagem, não saberia dizer, mas eu acho que, claro, tem uma coisa que a gente sente que parece que a gente nasceu sabendo, né? Não sei de onde vem isso, assim, tem algumas sensações que a gente tem, né? Tipo, tem alguma coisa que você sabe que parece, sei lá, nasci sabendo isso, não sei de onde eu aprendi isso. Da onde que vem. Mas assim, mas eu acho que isso, sem muito trabalho, também não significa muita coisa. Eu acho que é estudo, é trabalho, é interesse, é você ler e procurar aquilo que você gosta, né? Se você gosta de desenvolver mais o seu lado cômico, tudo bem, então, né, vai... Mas eu acho que eu não sei, eu estudo bastante, assim, eu gosto muito de descobrir filmes, sabe, de cineastas novos, pessoas que eu nunca ouvi falar, jeitos diferentes de filmar. Eu falo do cinema porque tem uma relação muito forte com o cinema também, né, muito. Então, assim, eu procuro muito, sabe, observo as atrizes, vejo vários filmes de uma mesma atriz. Tem muito estudo, eu acho, observação mesmo. Mas, por outro lado, eu acho assim, que eu tenho pensado muito sobre isso. Eu vou falar isso porque eu sinto que
como tá muito difícil para essa geração mais nova, às vezes eu sinto difícil de entender como fazer as coisas. Parece que ficou tudo tão virtual ou no mundo da imagem que parece que a gente perdeu a relação com o real, né? No mundo ideal das coisas. Eu acho que a gente tem que sair do ideal, tem que ir para as coisas simples. Então, acho que a gente tem que pensar, né? Pensar o que a gente pode fazer, o que a gente pode fazer com o que a gente tem no momento presente. Então, você é um ator em Curitiba. Ao invés de você ficar pensando que você quer estar fazendo filme em Hollywood ou sei lá o quê, se você quer ser um ator, então olha para aquilo que está perto de você. Quem são as pessoas que estão fazendo teatro em Curitiba? Procura essas pessoas. Vai conversar com essas pessoas. Fazer um curso com essas pessoas, falar que você quer trabalhar com essas pessoas, conversar com alguém para ir descobrindo a realidade da vida e não ficar num mundo que não existe, na verdade, porque nem na vida dos atores não é ideal. Eu vou te fazer umas perguntas que a gente colocou nas nossas redes sociais. Para alguns fãs fizeram várias perguntas, mas eu escolhi essas. Também não dá para escolher todas. E eu vou te fazer as perguntas aqui. São 3 perguntas que eu escolhi, que eu achei interessante porque são perguntas muito particular do nosso universo, do teatro. Uma das perguntas é se você já passou algum perrengue nas coxias. E se você... Qual seria, né? Lógico. Nossa! A última peça que eu fiz, que foi o Depois da Queda, lá no Rio de Janeiro, com a direção do Felipe Vidal, eu fazia a Meg, que era uma personagem inspirada na Marilyn Monroe. Era o texto do Arthur Miller. E aí eu me lembro que a gente eu tinha umas 2 ou 3 trocas de roupa muito rápidas. Eu tinha que fazer, era muito rápido, tinha que ser muito preciso. E tinha umas 3 ou 4 pessoas me ajudando, assim, a fazer aquela troca. E aí teve um dia que eu vi que não ia dar tempo, que alguma coisa, porque tinha que ser, era assim, a gente sabe disso, né? É um tempo perfeito. Ter a pessoa certa, tem que saber o que fazer. E aí alguém não fez uma coisa errada, eu me lembro que eu empurrei uma colega minha de cena, assim. E aquilo foi terrível para mim, porque daí eu fiz o espetáculo inteiro, depois até o final chorando. Não aguentava, assim, porque eu tinha feito... Sabe quando você empurra a pessoa para conseguir terminar de fazer o que você tem que fazer? Sim. Ai, foi terrível, desesperador. Assim. Desesperador. Sim. Desesperador, assim. Que isso só na coxia que acontece e que ninguém sabe o que está acontecendo, né? Exatamente. Agora, outra pergunta, também nesse universo. Se nas gravações de novela é comum esperar demais, e por quê? A pergunta da pessoa. A gente espera muito, mesmo. Eu já sabia. Sei lá, são vários motivos, assim. Eu acho que os produtores sempre marcam com bastante tempo de antecedência, porque eles estão fazendo o trabalho deles, então a gente tem que estar pronto na hora. Eu sou muito rápida para ficar pronta, por exemplo. Então, assim, eu não tenho muito problema com isso. Eu vou lá, é maquiagem, eu faço, e aí vou trocar de roupa, ou vou almoçar, volto, troco de roupa e tô pronta. Tipo, em meia hora eu fico pronta. Por exemplo, nessa última novela que eu quase não fazia nada, nem de maquiagem, nem de cabelo, não tinha quase nada para ficar pronta. Mas eu sempre chegava 1h30 antes. Sim. E é um pouco, funciona assim, eles querem proteger o horário, que eu entendo, porque se um ator chegar atrasado, todo mundo para, uma equipe inteira, né? Sei lá, mais de 60 pessoas ficam paradas te esperando, o que eu não acho nada legal deixar, eu não gosto de me atrasar mesmo, então eu tô sempre na hora. Então tem esse ponto de a gente chegar, sempre ser marcado antes. Aí depois, tantas coisas podem acontecer, tipo, um diretor pode ter uma reunião, e aí você espera mais meia hora. Eventualmente, é raro, mas um ator ou uma atriz podem atrasar um pouco, e aí você espera. Ou pode estar chovendo, se for uma externa, aí você tem que esperar para ver se vai gravar ou não. Às vezes você espera 3, 4 horas, depois decidem que a gente não vai mais gravar. Ou então você espera 2 horas e grava, ou decide gravar na chuva. Bom, enfim, na verdade, assim, esperar sempre vai se esperar. Variantes. E os motivos são N motivos, né? Enes, totalmente. A outra pergunta, que é a terceira pergunta, eu acho que tem um pouco... Eu acho que vocês meio que responderam a primeira, mas se tiver um outro... Enfim, na pergunta, uma outra coisa que você queira contar. Se você já teve problemas
com o figurino em cena. Ah, não, é em cena. Em cena. Se você já teve problemas em figurino em cena, o que você fez? Se teve problema, né? Já aconteceu, sim, mas eu acho que a gente, no começo a gente se desespera com medo de errar, mas depois a gente começa a descobrir, né, Mauro, que o erro é parte, né? E o público nem percebe. O público Sim. nem percebe. Sim. Acho que já fiz cena assim, nesse espetáculo mesmo, assim, de fazer cena com o vestido aberto. Às vezes você esquece, né, o material de cena. Esquece alguma coisa, não tem o copo que você precisa naquele momento. Simone, você tá feliz hoje? Tô assim. Que bom. Assim, tirando tudo o que tá acontecendo com a gente. Se a gente pensa no Brasil, dá uma angústia, né? Assim, eu imagino. Enfim, não vamos nem entrar nesse assunto, né? Porque o legal do projeto nosso aqui do Alma de Artista é essa entrega que você teve aqui nesse momento com a gente, de ter revelado coisas, né? E mostrando como que a gente tem que seguir, né? Buscar a sua carreira, buscar esse teu gosto pela arte, né? Que você teve lá desde criança, quando apontou para tua mãe na televisão, é isso que eu quero fazer, que era a dança, e daí, a partir daí, foi adiante, né? Isso é legal o público saber. Eu acho tão... também acho. Parece também que eu tô romantizando. Olhou para a televisão, é isso que eu quero fazer. Mas é isso mesmo. E é isso. Né? É isso. Isso. Sim. E pronto. E foi isso que aconteceu. E tá aí, tá? Você tá aí, você fez tantos trabalhos e vai fazer tantos trabalhos ainda e ainda tá estudando ainda. Isso é tão legal, as pessoas saberem que tem que continuar estudando, tem que continuar buscando, indo atrás, né? Que nada parou, né? E mesmo em 2015, quando aconteceu o episódio quando chegou um momento que você ouviu uma voz dizendo para desistir da arte, mas na verdade não era para desistir, né? Era pelo contrário, era para continuar, era só que você tinha que redescobrir um outro lugar. Isso é muito legal, o público, as pessoas saberem, não é nem público, as pessoas têm que saber que a nossa vida não é fácil. O artista, você querer ser artista é um trabalho, assim, trabalho, né? Sim. Então, e ser um artista no Brasil, né? Nesse momento é quase também a gente ressignifica o que é ser um artista também, por outro lado, dá até força para continuar sendo um artista. Você não sente isso, Maurício? Tipo, totalmente. Eu sou um artista, tipo, já significa muito. Nossa, total, né? E além de significar, a importância no momento para mim agora eu não vou fazer isso agora, mas de me colocar assim com as pessoas, com a sociedade, entendeu? Enfim, eu queria te agradecer. Ai, obrigada, adorei. Eu também adorei porque eu tô te revendo, né, hoje aqui, e a gente só fica falando por telefone, só escutando a voz, mas você tá igual. Eu falei brincando no começo, de verdade, assim, meu Deus, é a mesma carinha da Simone lá do Menino Maluquinho, do Peter Pan. E agora eu deixo aberto para você falar o que você quiser falar, para você finalizar o nosso projeto Alma de Artista. Tá, primeiro mando um abraço muito grande para Regina. Diz para ela que eu admiro ela muito, que a trajetória dela no teatro e na arte brasileira é muito importante e que ela é uma referência para mim, que eu amo ela muito e que eu amo muito você. Vocês me deram Fico emocionada. Coisas muito valiosas, assim, um tesouro mesmo para minha vida. Que bom. Agradeço muito. Eu que agradeço ao mundo, ao universo ter te conhecido.